Paz do Senhor, igreja. Pode se assentar, fique à vontade. É muito bom estarmos aqui, vendo o que Deus tem feito aqui também em Sorocaba. É um privilégio estar aqui de madrugada. Daqui a pouco vai fazer 24 horas que a gente está acordado. A gente veio de Brasília direto para cá. A gente estava numa reunião de liderança a nível nacional, com jovens influentes no Brasil, discutindo sobre o futuro da igreja e alinhando algumas questões desse ano que nós vamos passar. Quando a gente esteve falando da nossa história, a gente sempre vê pessoas com esse receio de Hangar 7, sabe? Mas por que o nome Hangar 7? E a gente sempre ouviu falar que a igreja era hospital, e ninguém quase quer ir no hospital. As pessoas não gostam de ir no hospital, mesmo doentes não querem ir no hospital. E a igreja foi intitulada como ser hospital. E a igreja não pode ser só um hospital. Existe um departamento da igreja hospital, mas ela não é inteira um hospital. E aí, quando eu fui um homem de negócio muito influente no meio de empreendedorismo, e quando eu entrei no hangar de uma grande companhia aérea, eu vi um avião gigante dentro desse lugar, e as mulheres e os homens reformando esse avião. E era um centro de treinamento onde os comissários estavam passando por aquela semana de treinamento para poder se tornar comissários. E aí o Espírito Santo começou a falar assim: cara, isso aqui é igreja, um lugar que prepara as pessoas não para ficarem só na igreja, mas para estarem prontos para invadir a sociedade. Que o avião não nasceu para ficar parado, o avião nasceu para voar. Que o avião mudou a história da humanidade, diminuiu distância. O avião leva socorro, leva abrigo. O avião pousa na água onde o navio não chega, por causa que as montanhas cercas. O avião leva beleza para o Polo Norte, onde não tem beleza. Então nós começamos a entender que o nosso papel como igreja era se alimentar do céu, era receber o combustível de Jesus, através do Espírito Santo de Deus, preparar a aeronave para poder invadir a sociedade, invadir a educação, invadir a saúde, invadir a igreja, invadir as famílias e etc. E aí Deus começou a nos transicionar nessa questão, e a gente começou os nossos pequenos grupos, chamam nave, só para resumir um pouco o hangar, os nossos pequenos grupos chamam nave de aeronave, e o líder desse lugar é um piloto, é um copiloto, também tem um comissário de bordo. O comissário de bordo recebe os passageiros e faz o embarque e desembarque, e também tem o diário de bordo. Enfim, os adolescentes são escala. A escala no avião, normalmente a conexão desce todo mundo do avião. Na escala não, parte do avião desce e parte fica. Os adolescentes ainda ficam para poder chegar no destino quando estiverem prontos. Depois a gente tem também o nosso campus, a nossa escola de 2 anos. O primeiro módulo chama First Class. First Class é viajar na primeira classe do avião, mas também a primeira classe do Evangelho. São 10 aulas básicas de quem é Jesus, de Deus não está bravo, etc. É muito bom. Então, assim, o contexto todo da igreja é mais uma linguagem contextualizada para a nossa geração, para poder atrair eles para cá. Porém, eu me converti na Assembleia de Deus, lá em São Paulo. Minha esposa me ganhou para Jesus, sou casado há 17 anos. Você tem noção que é isso? 17 anos, cara. E eu casei só 4 vezes. Só com a mesma mulher. Casei no Brasil porque a gente se ama muito. Depois eu casei nos Estados Unidos porque ela é americana, deu o golpe no green card dela. Depois ela casou comigo na Espanha para me dar o golpe também. E depois a gente casou numa festa da igreja. Enfim, é muito bom a gente estar aqui. Eu tenho 2 filhos. O Brian tem 14 anos e o Kevin tem 12. O Brian já joga bola num time de base. Ele tem um futuro brilhante pela vida. Ele se batizou no final de semana passado. Foi incrível. Se vocês me seguem no Instagram, vocês vão ver o vídeo lá no meu storyzinho. O meu filho falando assim: por que você... A gente perguntou para ele: por que você quer se batizar? Ele falou assim: porque eu amo Jesus, Ele me ama também, Ele morreu por mim, eu quero viver com Ele, não sei o que lá, tal. Eu falei assim: nossa, o Brasil inteiro que assistiu ficava tudo comovido. Onde eu passava, eu fiquei emocionado com o batismo do seu filho. Eu falei: glória a Deus, porque quando ele foi jogar bola no Chile, recentemente em janeiro, e ele estava na concentração, eu não podia ver ele. Eu só via ele no jogo. E quando eu chegava lá no horário do jogo, eu podia conversar um pouco com ele. Eu falei assim: aí filho, como tem sido? Ele falou assim: pai, tem sido incrível. Eu falei: por quê? Você sabe, né? Eu sou um discípulo de Jesus disfarçado de jogador. Eu estou orando no quarto, estou pregando lá para os meus amigos, estou levando Jesus para eles e tem sido muito bom. O técnico tem deixado eu dar uma palavra antes que é a preleção, que chama no futebol. E eu falei assim: é isso aí, filho. Então, na verdade, você tem que ensinar a criança o caminho que ela deve andar, para que mais tarde ela não se desvie desse. Então nós temos que entender a mentalidade do reino de Deus para os dias de hoje. Talvez você vai se formar um advogado, como a irmã falou ali, mas na verdade ela é uma discípula de Jesus disfarçada de advogada. Talvez você é um professor, mas na verdade você é um discípulo de Jesus disfarçado de professores.
E o nosso desejo é esse, o desejo de Deus é você invadir agora a sociedade. Nós trazemos de volta a imagem e semelhança do Senhor nas educações do Brasil, no Ministério da Educação, na faculdade, e esse é o desejo e o plano dele. Então que vocês possam entender o que os judeus entenderam na época deles, que era a ferramenta que chamava avodar. Avodar significa o trabalho das minhas mãos é uma adoração a Deus. Aquilo que eles fazem com a mão dele é uma adoração a Deus. Por isso que existe 0,1% de judeu na cadeia, porque eles sabem que o que eles fazem impactam o pai deles, impactam o Deus deles. Então que a gente possa entender que o trabalho das nossas mãos é a verdadeira adoração ao nosso Deus. Amém? Eu quero orar antes de a gente começar a palavra. Feche seus olhos, a gente já orou bastante, mas nunca é pouco. Nunca é muito, quer dizer. Jesus, nós estamos aqui por causa de você. Tudo foi feito pelo teu intermédio. As nações anseiam pela tua volta, Jesus. Nós queremos realmente ser um instrumento, uma ferramenta tua aqui no céu, aqui na terra, Pai. Que a gente possa realmente, a partir do céu, trazer sobre a terra. Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite nos entregando para você, para que você possa nos encontrar no teu senhorio. Nós reconhecemos você como nosso Salvador, nosso Senhor. Tu és o único que existe na terra e no céu. Não existe nada além de ti que possa nos atrair além de você mesmo, Pai. Então nós nos entregamos agora nessa madrugada para que o Senhor faça a tua vontade, nos leva no lugar mais profundo, Pai. Nós queremos realmente ter o que sejam revelados os segredos que estão ocultos no teu coração, todos os segredos de sabedoria que estão no seu secreto, Pai. Que a gente possa trazer essa sabedoria sobre a humanidade, Pai. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Manda um beijo para Jesus aí. Te amo, Jesus. Amém. Vamos vir falar um pouco do livro de Mateus, como o pastor pregou aqui um pouco antes. Em Mateus, eu não sei se você sabe, ele era judeu. Mateus, o livro dele fala do Antigo Testamento mais do que Marcos, Lucas e João juntos. Mateus, ele tinha uma personalidade, ele, na verdade, por ser judeu, ele era rejeitado pelos judeus por trabalhar para Herodes. Ele trabalhava como cobrador de impostos naquela época. E naquela época existia dois tipos de cobrador de impostos, um Gadai e um Morrés. Morrés era o cobrador de mercadoria. E ele estava na estrada de Damasco quando Jesus encontra ele, assim como ele encontrou Paulo também. E aí quando Jesus chama ele larga tudo porque ele sabia quem era o Messias. E aí Mateus, com essa mentalidade de cobrador de impostos, ele faz aquele jantar com os amigos dele, que os fariseus naquela época confrontavam Jesus. Jesus, mas por que você está com esses caras? Por isso que Mateus, ele era conhecido como um dos caras que faz com que o reino dos céus seja manifesto. Ou seja, nos outros 3 evangelhos nunca se falou sobre o reino dos céus, sempre falou sobre o reino de Deus. Eu não sei se você sabe, mas a diferença do reino de Deus para o reino dos céus é que o reino dos céus é o reino de Jesus a partir dele, na prática, do evangelho na prática. E o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é de dentro, está dentro de cada um de nós, é o Espírito Santo de Deus manifestando para fora. Só que o para fora é o reino dos céus. Mas eu não quero me atentar para isso hoje. Só quero te falar uma coisa, que Mateus, ele sabia falar aramaico, ele tinha língua grega também, era conhecedor de outras histórias. Ele fala sobre o jovem rico, por isso que no jovem rico nós percebemos sobre o reino dos céus e o reino de Deus, que ele não entra nos 2 reinos. Você pode ler depois Mateus 19 na sua casa, para você estudar melhor. Mas hoje eu vim falar aqui sobre Mateus 4, do versículo 1 ao 11. Mateus é um livro incrível. Ele fala da genealogia de Jesus, é o único que explica a genealogia de Jesus. A genealogia de Jesus mostra nitidamente, é revelado na genealogia dele, o amor de Deus. Na história de Jesus, na genealogia dele tem Raabe, tem Betseba, tem Manassés. Tipo, Deus mostrando nitidamente por que ele veio, para trazer redenção à humanidade inteira. Então Mateus, ele faz questão de escrever a genealogia de Jesus, para revelar o plano da salvação. Em Mateus 4, do versículo 1 ao 11, todos vocês já conhecem essa história. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo inimigo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o inimigo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo,
porque está escrito: Ele dará ordem aos seus anjos ao seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. E Jesus respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o inimigo levou a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: tudo isso te darei, se prostrares e me adorares. Jesus disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o inimigo deixou e os anjos vieram servir-o. Cara, esse texto mostra nitidamente que Jesus ele passa por esse processo de jejum. E quando ele vai passar pelo processo de jejum, o Espírito Santo leva ele para o deserto. Cara, todos vocês já sabem disso. Talvez o deserto não é um erro de caminho, mas sim um processo que o Espírito Santo quer nos levar para nos conduzir a uma faculdade do céu. Quando Jesus ele foi tentado, a primeira coisa que o inimigo fala é o confronto de identidade. A gente está falando sobre identidade muitas vezes aqui. A primeira coisa que o inimigo faz é entrar em crise em Jesus. É falar: Jesus, se tu és o Filho de Deus, sabe, se realmente você é o Filho de Deus, por que você não pede para essas pedras virarem pães? Se realmente você é o Filho de Deus, por que você não tem nenhum pão na sua vida? Eu não sei se você sabe, mas o pão naquela época era economia local. O pão naquela época, na verdade, por a opressão romana de cobrar imposto da humanidade, eles se tornaram muito simples, um povo ficou muito rico, a desigualdade social era muito alta naquela época. Então o pão significava economia. Então se tu és o Filho de Deus, por que você está passando por esses problemas na sua economia? Se tu és o Filho de Deus, por que você realmente não casa? Se tu és o Filho de Deus, por que aconteceu isso com você? Realmente, será que você é o Filho de Deus? Sabe, eu não sei se você sabe, mas Adão e Eva foi tentada pelo mesmo paladar. Por Eva não saber quem ela era, ela caiu na armadilha do inimigo. E muitas vezes por nós não sabemos quem nós somos, nós caímos nessa armadilha. A serpente chega para Eva e fala assim: Eva, se você comer desse fruto do conhecimento, você vai ser como Deus. Se Eva soubesse quem ela era, ela não caía nessa armadilha. Ela poderia falar assim: não, serpente, presta atenção, há 2 semanas atrás eu já fui feita a imagem e semelhança dele, eu não preciso comer desse fruto. Mas muitas vezes nós não sabemos quem nós somos. E o inimigo fica falando assim: se realmente você é o Filho de Deus, por que está acontecendo esse caos na tua vida? Por que você não pede para essas pedras virarem pães? Jesus, se você virar pão, se você multiplicar o pão aqui, você vai saciar a fome da humanidade. Só que o inimigo mal sabia que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Que o problema não era o pão fora da vontade de Deus. Que Jesus não se movia por necessidades e sim por propósito. Sabe, talvez muitos de vocês tenham se movido por necessidade e não por propósito. Muitas vezes nós estamos vivendo só simplesmente pelo momentâneo e não aquilo que é o eterno. Por isso nós estamos realmente vivendo nossa vida com crise de identidade. Talvez a gente esquece que nós somos filhos de Deus. Talvez nós esquecemos nosso propósito. E a gente acaba sendo influenciado pelo sistema mundo. E o sistema mundo não tem compatibilidade com o reino de Deus. Só que o Espírito Santo está te convidando a sair das necessidades para partir para o propósito. Não viva mais por necessidades. Não viva mais do que você esteja vendo. Viva do que você crê. E o inimigo continua levando Jesus num alto monte, no pináculo do templo, na cidade santa. Jesus leva ele no lugar mais alto de Israel, leva ele na cidade santa, coloca no pináculo do templo, no topo da igreja, e fala assim: Jesus, se você pular de cabeça nessas pedras, antes de chegar lá, o seu pai vai dar ordem aos anjos. Sabe, o inimigo começa a oferecer para Jesus o sistema religioso. Olha, Jesus, mergulha aqui de cabeça nessa religião, que antes de você chegar nas pedras da lei, antes de você ser ferido por elas, o seu pai vai te livrar delas. Sabe, muitos de nós estamos presos no sistema religioso. Muitos de nós não conseguimos ter acesso ao reino, como o pastor Jackson falou aqui antes. Sabe, João Batista foi um dos maiores profetas, mas ele foi o menor no reino de Deus. Ele foi o maior profeta porque ele anuncia Cristo, ele é o último profeta, mas o menor porque ele não conseguiu transicionar para o reino. E talvez muitos de nós não conseguimos largar as pedras.
para entender que o véu se rasgou. Que muitos de nós, se você quiser conhecer os religiosos da nossa geração, você percebe, eles estão com pedras nas mãos, para apedrejar a sociedade, para apedrejar o homossexual, para apedrejar tantas coisas. Que Jesus morre de braços abertos, dizendo: Pai, perdoa eles que não sabem o que fazem. Só que muitos de nós conseguimos mergulhar nesse sistema religioso. E as pedras que foram escritas a lei, em Hebreus fala que agora foi escrito no nosso coração. Que existe uma transição para o novo do velho. E que João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu tudo o que Ele tinha pela humanidade. Se Deus deu tudo o que Ele tinha pela humanidade, por que nós temos dado à humanidade? Se Deus deu o filho dele, o único filho que Ele tinha, o que nós temos dado ao mundo? Depois no João 3,16, no 17, Ele fala que Ele não veio condenar o mundo. Ele veio para que através de mim todos vocês fossem salvos. Sabe, muitas vezes a igreja está falando da segunda volta de Jesus, mas nem entendeu que ela foi feita na primeira. Muitas vezes nós estamos falando que Jesus vai voltar, mas a gente nem entendeu o que Ele fez na primeira. Eu estou cansado de ir em conferências que os caras falam assim: não, nós vamos transformar o mundo, nós vamos transformar o mundo. Ninguém vai transformar o mundo. Jesus já transformou, a gente só precisa avisar o mundo que Jesus fez. A gente só precisa avisar o que Jesus fez para o mundo, por isso que eles não sabem. Mas já existe o antes de Jesus e o depois de Jesus. No Antigo Testamento você ia no sacerdote quando você falhava. Você chegava diante do sacerdote e mostrava o cordeiro para ele. Ele nunca olhou para o pecador, ele sempre olhou para o cordeiro. Deixa eu ver o cordeiro. Está perfeito, Deus te abençoe. No Novo Testamento, quando nós olhamos para as pessoas, nós não olhamos para o cordeiro, nós olhamos para as pessoas. Nós não olhamos para que Jesus foi o suficiente por eles. Que não tinha palavras que pudessem condenar ele. Que não tinha uma acusação, uma condenação sobre ele. O cordeiro perfeito. Por isso que Paulo fala: ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Nós começamos a olhar para as pessoas não mais do ponto de vista nosso. Nós olhamos para pessoas, nós temos que ver Cristo nelas. Por isso que a Bíblia fala que nós somos feitos em Gênesis 2, aliás, Gênesis 1, 2 e 3, fala da criação. Que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E é verdade isso, beleza. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E quem é a semelhança de Deus? A Bíblia fala que Deus é amor. E quem está no amor está em Deus e Deus nele. Ou seja, se nós estamos no amor, Deus está em nós e nós nele. Só que alguns de vocês também pensam que mas Deus é amor, mas também é justiça. Sim, a Bíblia fala em 1 Tiago 1, 19, que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Em Romanos do 8 ao 12 fala que Deus é justo e um justo morreu por todos os injustos, chamado Jesus. Que a justiça dele foi feita em amor. Só que o sistema religioso quis oferecer para Jesus que ele mergulhasse de cabeça nesse lugar. E quantos de nós estamos mergulhados na lei, nas pedras? Nós não conseguimos entender o que Jesus fez. E Jesus eleva o padrão da lei. A lei cerimonial, como algumas tinhas, eu não quero usar agora teologia, mas alguns pontos a gente tem que tocar. Cara, a lei cerimonial, como guardar sábado, essas coisas já não existe mais. Mas a lei moral, Jesus eleva o padrão. Para uma só mulher existe só um homem. Antigamente, agora só de você olhar já está errado. Jesus começou a mostrar que não dava para brincar com o pecado. Por isso que ele fala: se sua mão direita faz você arranca ela, joga ela fora, que senão você vai se perder com ela. Tem gente brincando com o pecado. Cara, é melhor você cortar a sua mão do que você se perder com ela, cara. Você está dizendo: cara, se aquela rua que você passa faz você errar, não passa mais por ela. Se esse carro que você tem faz você errar, lá, joga esse carro fora, cara. Mas não brinca com o pecado. Isso faz mal para você. Quando você peca, presta atenção aqui, quando você peca, você está vivendo abaixo da identidade de filho, cara. Você se frustra e frustra aquele que te criou. Porque todo carro que é fabricado e dá problema, o problema sempre é do fabricante. Você não foi feito para falhar. Você foi feito para reinar nas regiões celestiais. E o inimigo continua falando com Jesus.
Então Jesus ele vai lá, e ele sabe, ele mostra para ele que eu não vou provocar o meu pai. O ponto principal é, o véu se rasgou, eu não vim aqui para mergulhar de cabeça numa religião. Eu não vim aqui liderar todos os sistemas religiosos, ao contrário. O meu reino é desse mundo. Depois ele continua falando no texto sobre os reinos do mundo, versículo 8 ao 10, diz assim: depois o inimigo levou a um monte alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: tudo isso te darei, se prostrar e me adorares. Jesus lhe disse: retire-se, inimigo, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Sabe, a ideia do inimigo era oferecer para Jesus que ele fosse o novo Alexandre o Grande. Um cara romano que ia manipular as pessoas, que ia dominar sobre César. Só que o inimigo não sabia que Jesus não veio para ser adorado, ao contrário, dividir a glória dele com cada um de nós. Aquilo que o inimigo queria, que você adorasse ele, Jesus ele divide a glória dele com a gente. Ele quer que nós sejamos participantes daquilo que ele conquistou na terra e no céu. O ponto é que muitas vezes nós não sabemos quem Jesus é. Em Mateus 28 fala que foi dado toda a autoridade no céu e na terra e debaixo da terra para Jesus. Por que nós estamos dando autoridade para o inimigo? Se em Mateus 28, as últimas palavras de Jesus, ele fala: foi-me dado toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Por que nós estamos dando autoridade para o inimigo? Se toda a autoridade está com ele. O ponto é, se eu estou nele, já não existe mais condenação. O problema é que muitas vezes nós fazemos como Adão e Eva faz. Não, Jesus, a gente não precisa de você. Eu quero criar meu próprio caminho. Aí nós perdemos a nossa identidade. Sabe, então Mateus 1 fala sobre a genealogia de Jesus. Mateus 2 e 3 começa a anunciar o reino dos céus. Mateus 4 é a tentação de Jesus. Só que Mateus 5, 6 e 7 é a expressão do céu na terra. Onde Jesus junta os seus apóstolos, seus 12 apóstolos, e começa a ensinar a expressão do céu, como o céu pensa, como o céu se comporta. O pastor muitas vezes começou aqui a falar desse evangelho na prática, e eu quero dar o evangelho na prática para vocês em pouco tempo aqui. Então Jesus, ele senta no Sermão da Montanha, no alto monte, e o Sermão da Montanha não é uma nova lei, mas é um estilo de vida. Ele começa a falar para os seus apóstolos, para eles implantarem a cultura, como a mentalidade de Roma também naquela época. Os romanos, quando eles venciam as cidades, eles mandavam os apóstolos, que eram médicos, eram professores, eram diretores, para poder ensinar aquelas cidades a mentalidade de Roma. Por isso que eles cresciam muito. Então Jesus, ele usa a mentalidade apostólica, por isso que algumas igrejas são apostólica romana. E Jesus começa a formar a mentalidade do céu dele. Por isso que ele fala no final: agora vocês vão pelo mundo inteiro, fazendo discípulos e ensinando eles. O ponto é que quando Jesus ele começa a falar no Sermão da Montanha, Mateus 5, 6 e 7, ele começa dizendo assim: felizes são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ele começou a ensinar os seus líderes, ele começou a ensinar a igreja local, dizendo assim: felizes são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E a pergunta que eu faço: onde está a misericórdia no nosso meio? Onde estão os misericordiosos, entende? Que muitas vezes nós estamos ferindo pessoas com palavras. E aí Jesus continua dizendo: felizes são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Que os filhos de Deus se chamariam pacificadores. Mas onde estão os pacificadores no nosso meio? E Jesus continua dizendo que o sim de vocês seja um sim, o não, não. Jesus continua dizendo assim: olha, se vocês ouviram falar olho por olho, dente por dente, mas eu falo para vocês, amem o inimigo, orem por eles e abençoem eles. A única forma de nós transformarmos o nosso país, nós transformarmos o Brasil, é nós começarmos a trazer a expressão do céu na terra. Nós começamos a ter misericórdia daquele que não merece ter misericórdia. Sabe, o segredo de José do Egito foi amar os irmãos dele mais do que eles mereciam ser amados. Muitas vezes nossos pais só vão estar aqui quando nós tivermos misericórdia deles, quando nós fomos pacificadores. E Jesus continua dizendo: se alguém roubar sua capa,
ofereça a túnica. Sabe, ele quis dizer assim, cara, se alguém roubar o teu telefone, celular, mano, seu iPhone, mano, oferece para ele a tua jaqueta, cara. Oferece para ele a tua jaqueta. Se alguém roubar o teu celular, você oferece para ele o guarda-chuva. Se alguém roubar o teu celular, você fala para ele assim, cara, pera aqui, ó. Tá aqui, ó. Tem esse dinheiro para você jantar, cara. É esse evangelho que transforma o Brasil. Que nós vamos amar as pessoas mais do que elas merecem ser amadas. Que muitas vezes nós estamos ouvindo nos púlpitos, bandido bom é bandido morto. Só que na cruz, aquele que reconhece Jesus, ele garante que vai estar no paraíso. Tipo, o evangelho tem crescido no Brasil, mas o número de divórcios ainda acontece. O evangelho cresce no Brasil e não acontece a transformação porque talvez nós não estamos expressando Jesus. Talvez nós não estamos vendo mais os misericordiosos. Talvez a gente não tenha visto os pacificadores. E Jesus, quando ele termina esse texto, falando para nós amarmos inimigos, falando para nós que o sim seja sim, o não, não, falando para nós sermos o sal da terra, a luz desse mundo, quando ele termina esse texto, ele termina no 7, dizendo que aquele que ouve as minhas palavras e pratica é semelhante ao homem que construiu a casa na rocha. Mas caso contrário, é semelhante ao homem que construiu a casa na areia. Quantos de nós construímos nossa profissão na areia? Quantos de nós construímos nosso casamento na areia? Quantos de nós estamos construindo a nossa vida na areia porque nós estamos ouvindo a palavra, mas não estamos praticando? Então Jesus, ele começa a trazer a mentalidade para os apóstolos, para que eles possam ir pelo mundo inteiro, ensinando essas palavras. E para a gente ir encerrando, presta atenção aqui. Muitos de nós conhecemos Tomé e pensamos que Tomé é aquele que não crê. Ah não, hoje eu estou meio Tomé, porque eu não estou meio, não acredito muito, só acredito se eu ver. Em João 11:16, é o texto que fala que Tomé era o discípulo mais radical de todos. Em João 11, onde Jesus estava falando para eles irem para a Judéia, para ressuscitar Lázaro. Os discípulos falam para Jesus, Jesus, se a gente for para lá, os judeus vão te apedrejar e a gente vai morrer. Sabe o que Tomé fala nesse texto? João 11:16. Ele fala assim, vamos para que morramos com ele. Tomé sabia que era impossível viver sem Jesus. Ele preferia morrer com Jesus do que viver sem ele. Quando os outros discípulos estavam tudo querendo voltar para trás, Tomé queria morrer com Jesus. Vamos para que morramos com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, que era gêmeos, que ele se parecia muito com Jesus também, nas suas atitudes, na forma de pensar. Quando Jesus ele morre na cruz, ele entra em crise existencial. Ele entra na crise da identidade dele. Ele fala assim, cara, é impossível de eu viver sem Jesus. E ele se afasta dos discípulos. E quando ele se afasta dos discípulos, ele fica na casa escondido. Tomé sofrendo esse período de crise. E quando ele volta, ele sai dessa casa dele, volta para ver os discípulos. A primeira coisa que ele vê, quando ele vê os discípulos falam para ele, Tomé, Tomé, Jesus ressuscitou. E Tomé fala assim, cara, eu não acredito no que vocês estão falando. Porque vocês, seus discípulos, vocês voltaram a pescar, vocês perderam o propósito, vocês brincam entre vocês. Eu não consigo acreditar, porque eu não vejo Jesus em vocês, eu só acredito vendo Ele. Sabe, muitas vezes o Brasil está assim. Muitas vezes o Brasil é como Tomé. Vocês perguntam para eles, você acredita em Jesus? Eles acreditam. Acredita na igreja? Não, não acreditam. Porque os discípulos não estavam se parecendo com Jesus. Porque vocês querem saber quem vão ser o primeiro de vocês, quem é o mais seguidor no Facebook, quem tem mais seguidor no Instagram, disputando entre eles quem é ser o primeiro. Uns voltaram a pescar, João foi influenciado por Pedro. Quando Tomé volta, a única coisa que ele não vê é Jesus neles. Só que aí Jesus volta para aparecer para Tomé. E sabe quando Jesus aparece para Tomé e ele fala, toca aqui no meu corpo. Quando Tomé vai e toca no corpo, sabe o que é aquilo? O corpo, a igreja cicatrizada, não mais a igreja ferida.
Sabe, muitas vezes o Brasil não acredita na igreja porque entre nós tem picuinha, mimimi, a ponto das pessoas não conseguirem ver Jesus em nós, porque não existe mais os misericordiosos no nosso meio, não existe mais pacificadores no nosso meio. Olha, até acredito em Jesus, mas quando eu vou no corpo dele tocar, eu tenho visto mais ferida do que um corpo cicatrizado. E é o momento de a gente acordar como igreja para a maturidade. Maturidade. Para a gente saber que no nosso meio precisa sim ter Tomé, precisa sim ter Judas, precisa sim, eu não quero me relacionar a um pequeno grupo, eu não quero esses grupinhos, porque, E o Brasil começa a olhar para nós e fala assim, cara, esses caras falam que conhecem Jesus, mas Jesus não é aquele misericordioso, Jesus não é aquele que falou para perdoar 70 vezes 7, Jesus não é aquele que morre de braços abertos dizendo, Pai, perdoa eles que não sabem o que fazem. O que o Brasil quer ver é uma transição da igreja ferida para a igreja curada. Para uma igreja curada, cicatrizada. Porque só assim a gente vai ser a resposta que o mundo tanto procura. Romanos 8,19 fala que a criação aguarda com dores de parto a manifestação dos filhos de Deus. Onde estão os filhos? Que muitas vezes nós estamos perdendo tempo com besteiras, cara. Muitas vezes nós estamos com o nosso coração no lugar errado, ao invés de nós buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Sabe, que nessa madrugada a gente possa ter uma mensagem completamente racional, para a gente começar a olhar o Sermão da Montanha, Mateus 5, 6 e 7, e começar a trazer isso como prioridade na nossa vida. Eu vou dar um exemplo na prática. A minha esposa, a gente está casado há muito tempo, como eu falei no começo. Ela tem uma das maiores qualidades. A maior qualidade daquela é que ela esquece de apagar a luz. Ela acende a luz de casa e esquece. Ela não gosta de andar nas trevas. Ela fica acendendo a casa inteira assim. Só que muitos de nós podemos usar essa ação para destruir o nosso casamento, para destruir nossos pais. Eu não aguento mais se eu não apagar a luz. Eu não aguento mais. Como se não fosse suficiente, ela esquece as crianças na escola. Eu tenho que ligar para ela meio-dia. Amor, tem que buscar as crianças. Não é todos os dias, mas boa parte. Então eu posso fazer um inferno na minha casa. Mas aí eu lembro do que Jesus fez por mim, mano. E começo a apagar a luz por ela. Agradecendo a Deus pelo privilégio que eu tenho de estar aqui, para lembrar de apagar a luz por ela. Que todas as vezes que eu apago a luz por ela, eu lembro do que Ele fez por mim. E ao invés de eu trazer o império das trevas, eu começo a trazer o reino de Deus na expressão da minha casa. Na prática. O evangelho é na prática. E aí você vê o meu filho mais velho, a mesma coisa, parece mais com o pai. Um pouco mais detalhista, o mais novo, totalmente esquecido. Eu vou levar eles para a escola de manhã, daqui a pouco eu entro os dois no carro, aí eu falo assim, Kevin, mais novo, cadê a mochila, Kevin? Esqueci. Eu desci do carro para pegar, o irmão, não, já peguei, papai. Porque o irmão mais velho cuida do mais novo. Kevin, cadê o tênis, Kevin? Esqueci. Uma vez eu tive que voltar da escola para ele botar o tênis de volta, porque ele tinha esquecido e eu não lembrei que ele tinha esquecido. Mas para a gente finalizar, meus filhos gostam de jogar bola, estavam no condomínio de casa, eles estavam jogando bola perto do salão de festa. E eu falei assim para eles assim, filhos, não jogará bolas perto do vidro do salão de festa, porque quebrarás, levará uma surra, e esse é o mandamento. E aí eles começaram a jogar bola lá, daqui a pouco, 1h30 passa, entra em casa chorando, ei papai, quebrei o vidro. Fechou a porta com tudo, os dois assim, entraram para a sala correndo, daqui a pouco toca a campainha. É o acusador, né? Abri a porta, era o síndico. Tô brincando. Aí o síndico falou assim, seus filhos quebraram o vidro. Eu falei assim, tá, como que a gente faz? 3 orçamentos, tá? Desconto do condomínio. Eu falei, então tá bom, fechei a porta. Quando eu fechei a porta, eu entro na minha sala, eles estão no tapete da sala contando o dinheirinho do cofrinho deles. Aí eu olhei assim e falei assim, filho, o que vocês estão fazendo? Papai, a gente vai pagar o que a gente fez, contando assim, ó. A gente vai pagar o que a gente fez. Eu falei assim, filhos, se você juntar tudo que vocês têm aí 3 vezes mais, não é o suficiente para pagar. Aí eles choravam mais.
Aí eu falei assim, mas eu tenho uma boa notícia, papai já pagou por vocês, assim como Jesus já pagou por nós. Então você começa a ensinar a criança o caminho que ela deve andar lá atrás, ela não vai desviar. Porque Deus é amor, e quem está no amor está em Deus e Deus nele. Em João fala que nisso todos saberão que sois meus discípulos, quando uns amares uns aos outros. Onde está o amor? Onde está o perdão? Sabia que o perdão paralisa você? A primeira coisa que Jesus faz com um cara que vem da maca, que era um paralítico, a primeira coisa que Jesus faz, seus pecados estão perdoados, o que talvez paralisava ele eram os pecados, era a falta de perdão, de se sentir perdoado. Depois ele falou, levante e anda. Por que ele não falou, levante e anda depois que está perdoado? Porque ele sabia que aquilo que atrofiou ele, que paralisado significa um sonho parado, aquele que foi parado não anda mais. Talvez a tua vida foi parada porque você não consegue entender o amor de Deus por você. Você não consegue entender o que Ele fez por você naquela cruz. Que Ele morreu por suas falhas. Mas não só morreu pelas suas falhas, mas também te ensinou como viver uma vida digna. Que o avivamento que muita gente fica falando, não, os bares fechar. O avivamento também é o fórum da cidade fechar. É os advogados ficarem dentro da igreja conversando com o povo para eles entrarem em harmonia naquele momento. O avivamento que eu creio é o fórum das cidades fechando. Porque os irmãos não brigam mais entre eles. Mas eu não sei qual o propósito que você está aqui. Eu só sei que Jesus, Ele quer nessa madrugada te alinhar agora com a identidade do céu. Para que você possa sair desse lugar entendendo o que é ser misericordioso. E que é construir uma família, uma jornada na presença de Jesus. Para que você possa realmente, os seus pais olhar para você e ver Jesus em vocês. Para que o seu marido possa olhar para você e ver Jesus em vocês. Para que os seus filhos possam olhar para vocês e ver Jesus em vocês. Porque senão, eles vão acreditar em Jesus, mas não no lugar onde você congrega. Cara, chega disso, mano. Chega desse evangelho barato. Que pessoas ficam falando que são crentes, mas não se comportam como o céu se comporta. Que o seu sim seja sim, o não seja não. Sabe, para a gente encerrar aqui, eu discipulo alguns homens de negócio, estava conversando com um homem de negócio que não era convertido. Eu conversando com ele, ele falou assim, Juan, eu nunca vou no hangar. Eu falei, mas por que você não vai no hangar? Lá no hangar vocês não levam mulheres para a cama. Eu falei, sério? Que é por causa disso? A gente não leva mulher para a cama, cara? Você está louco. Na verdade, você não pode ir no hangar mesmo, cara, porque lá no hangar a gente não leva mulher para a cama, a gente leva mulher para o altar, a gente leva diante de Deus, a gente leva diante dos homens, a gente leva para o mercado, a gente leva para a faculdade, a gente leva para casa, a gente assume nosso nome, a gente casa, a gente é homem, lá no hangar é lugar para homem. Aí ele olhou assim para mim, preciso ir lá aprender a ser homem. E Adão, antes da queda, ele era assim. Antes da queda, ele era homem, responsável. Depois da queda, ele começa a procrastinar a responsabilidade dele como homem na sociedade. E a mulher, que era submissa, sob a mesma missão, ela começa a oprimir o homem. Ela começa a querer controlar o homem. A ponto do namoro, não sei se vocês já perceberam, mas a pessoa era incrível na igreja, era obreiro, voluntário, trabalhava bastante. Começou o namoro, a menina oprime ele para não conseguir fazer mais nada na igreja. Não faz mais nada na igreja, mano. É meu. É meu. A namorada faz isso. Só que eu tenho uma boa notícia, cara. Jesus, na cruz, Ele restaurou de nós a imagem e semelhança que foi perdida em Adão e Eva. E a sua carência, vocês que são solteiros, a sua carência não é suprida em homem nenhum, em mulher nenhuma. É suprida em Jesus. Quando você estiver completo em Jesus, naturalmente você está pronto para casar. Se você casar antes dessa época, você vai ter problema porque você vai fazer com que o seu marido seja a sua cruz. E vice-versa. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar para nós encerrarmos. Eu estou poupando muito minha voz aqui. Poupando a voz, poupando
a gasolina da vigília, mas que hoje eu estou muito cansado. Mas o meu desejo aqui não é te incendiar, entende? Meu desejo aqui nessa noite, aliás, nessa madrugada, é só fazer você entender racionalmente que nós somos embaixadores desse reino. Essa é a nossa identidade. Nós somos filhos de Deus. Para implantar a cultura do nosso Pai. Sabe quando o inimigo oferece para Jesus transformar pedra em pão? Jesus fala que a comida dele é fazer a vontade do Pai. Eu não sei qual que é a tua comida, aquilo que te alimenta. Mas o desejo do Brasil, eles estão clamando pela manifestação dos filhos de Deus. Não faz sentido nós continuarmos pregando o evangelho que nós não colocamos ele na prática. Que os seus filhos possam alcançar a misericórdia através da misericórdia do próprio Pai. Os técnicos de futebol que meu filho joga, eles falam assim, cara, seu filho joga muito bola, mas ele joga limpo. E é bizarro jogar limpo futebol, porque ele toma umas coiçadas no campo. Mas é porque ele não é um cidadão dessa terra, ele é um cidadão do céu. Então, o meu desejo aqui nessa noite é que vocês saiam daqui apaixonados por Jesus, a ponto de nós nos conectarmos nele. Em Filipenses 2,5 fala, Filipenses 2,5, grava esse versículo, que a atitude de vocês sejam semelhantes à de Cristo. Que vocês sejam homens, mano. Homens, olha aqui para mim, homens. Sejam homens, mano. Acordem cedo, lava a louça, trabalha. É sério, mano. Tô 17 anos casado, mano. Homens, mano. E mulheres, entendem o papel da mulher, como o pastor citou aqui do feminismo. O melhor texto para feminismo é Provérbios 31, mulheres. Leia esse texto, essa é a base da mulher perfeita do Senhor. A mulher tem poder para impulsionar o homem, foi para isso que vocês nasceram. Só que se você casar com um homem errado, no mínimo você vai ter que se especializar em videogame, para ajudar ele a passar de fase, ajudadora. Pode deixar que eu passe de fase, amor. Aproveite essa fase da vida de vocês para vocês estudarem, para vocês crescerem, para que Deus possa dar um homem à sua altura. Para encerrar agora de verdade, Michelle Obama, esposa do Barack Obama, está andando num lugar assim, que era uma festa da Casa Blanca, e ele olha o chefe de cozinha, na hora o chefe da cozinha e fala assim, olha, era para eu paquerei aquele chefe de cozinha. Aí o Obama falou assim para ela, tá vendo? Era para você estar lá na cozinha. Aí ela falou assim, não, era para ele ser o presidente. Poder que a mulher tem, mano. Então mulheres, leiam Provérbios 31 e aprendam sobre feminismo lá. E homens, leiam Jó 31. Um homem virtuoso. Jó fala que ele fez um pacto com os olhos dele para não olhar para outra mulher. Ele começa a falar como ele trata os funcionários dele, como ele trata os perdidos, os órfãos. Então, homens, estudem Jó 31. Amém? Vamos orar aqui nessa madrugada.